Olá pessoal, tranquilo? Vou dar continuidade aqui à nossa playlist. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série, de uma playlist que eu vou chamar de tutoriais, tá? Então, tutorial para guiar a aula. Por exemplo, se você se deparar numa das minhas questões, numa das atividades de português, com uma questão objetiva, você pensar, nossa, como é que eu respondo essas questões objetivas? Você vai ter um tutorial, você vai lá e procura o tutorial, né? E vai ter uma luz ali de como responder. Quando eu for comentar as questões, eu vou comentar as questões em si, tá? Mas aqui você tem um tutorial sobre um tipo específico de questão. Pessoal, questão objetiva, geralmente eu faço elas derivadas de textos. Eu não vou trabalhar com esses conceitos de linguística. Então, por exemplo, oração subordinada, oração coordenada, sei lá, substantivo, verbo. Eu não vou trabalhar com esses conceitos em abstrato, tá? Eu vou trabalhar sempre dentro de um texto. Então vai envolver sempre uma espécie de leitura ali. Uma espécie de interpretação, tá? Questões objetivas a gente cria para ver. Então repara, o professor não cria questões, não pega questões, né? Não procura questões, não vai tirar questões do livro, porque ele é chato, né? Poderia dizer, não, deixa a gente ler o texto em paz, né? Não, a gente faz isso para medir certas coisas. Então são essas certas coisas que eu quero determinar como professor, para avaliar, né, o trabalho de vocês. Para isso que servem essas questões. As questões objetivas são um tipo de questão. Então, por exemplo, vocês vão se deparar com textos de vários tipos. Eu trabalho muito com textos de divulgação científica. Então, textos que têm informações, né, que ajudam a enriquecer o nosso repertório de conhecimento. E textos literários, inclusive leitura de obra de arte, quadros, né, músicas também. São textos um pouco mais ali polissêmicos. Então, assim, eu tenho textos mais concretos e textos mais polissêmicos. Nesses textos mais concretos, eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? Então, artigo científico, reportagem, né, textos jornalísticos, a gente vai pedir para que o aluno consiga, por exemplo, encontrar uma informação no texto, dentro do texto. A gente vai pedir, por exemplo, para que o aluno consiga, num texto jornalístico, separar a opinião desse repórter, desse cara que está escrevendo, daquilo que é fato. Consiga encontrar o fato e a opinião do cara, consiga desmembrar essas duas coisas no texto. Em textos de iniciação científica, divulgação científica, em textos científicos, a gente vai ver alguns, tá? Professor, texto científico é difícil. Não necessariamente, gente. Vão ser textos do nível do ensino fundamental, né? Então, um texto um replay, né? O pessoal chama isso de um resuminho, né? De um texto científico falando, por exemplo, sobre alguma vacina que saiu agora, né? Para Covid. Como é que ela está? Saber reconhecer as informações desse texto. Saber reconhecer, por exemplo, a posição de um autor em um texto científico dentro de um tema. Saber o que é tema, professor? É o assunto. O que é tese? É a opinião do cara sobre aquele assunto, aquilo que ele vai formular sobre um assunto. Saber identificar essas nuances. A pessoa, para ter proficiência de leitura, tem que saber fazer isso em textos. A gente vai começar a fazer esses exercícios, tá? De forma mais devagar, depois de forma um pouco mais rápida no final do ano. A gente vai escalonar aí textos um pouquinho mais fáceis no início, depois vai ficando textos cada vez mais complexos, para vocês chegarem aí no final do ano muito bons, tá? Nessa coisa de interpretar texto. Eu trouxe alguns exemplos, pessoal, aqui, ó, de textos de objetivos, tá? Vai ficar pequenininho aqui na tela de vocês, não tem problema, tá? Porque eu quis botar o poema todo aqui para vocês visualizarem ele. É um poema presta atenção no poema, eu vou ler uma vez só, tá? De um sujeito chamado Robert Frost. Vocês têm uma questão sobre esse poema aqui, de começo já, né? Marca assim, ó: duas estradas se bifurcavam um amarelo bosque, e me ressenti por não poder ambas percorrer, sendo um só viajante, por muito me detive, e observei uma delas até quão longe pude, até onde, em meio à relva, ela se encurvava. Então segui pela outra, tão boa quanto. Talvez por ter melhor clamor, por ser gramada e ansiar uso. Mesmo que aqueles que por ela haviam passado tivessem deixado suas marcas de modo semelhante. E naquela manhã em ambas igualmente jaziam, folhas que pé algum jamais pisaria. Deixei a primeira para outro momento, e mesmo sabendo que caminho leva caminho, duvidei que algum dia a ela tornaria. Com um suspiro isto direi: em algum ponto há muito tempo distante, duas estradas num amarelo bosque se bifurcavam, e eu a menos percorrida trilhei. E isso tem feito toda a diferença. Pessoal, responder uma questão dessa, a primeira coisa que vocês têm que ler, assistir, né, ou ler,
o videozinho que eu marquei para vocês lá sobre polissemia. O que é polissemia? Para vocês conseguirem compreender isso aqui, né? Esse é um texto polissêmico, ele tem vários sentidos, ele não tem um sentido muito claro, muito lógico, né? Muito concreto. Ainda assim, a gente consegue extrair dele questões objetivas. Então, por exemplo, aqui, ó, ao afirmar na segunda estrofe que caminho leva a caminho, o eu lírico está, na verdade, afirmando que. E tem as opções, né? Não havia diferença alguma entre as duas estradas, já que ambas acabariam no mesmo ponto. As estradas tendem a se separar e a se cruzar sem que isso signifique que uma é melhor que a outra, ou que nossas escolhas possam fazer diferença. Vidas e destinos tendem a se cruzar ao longo do caminho, pois vivemos em um mundo, né? Muito grande, repleto de entradas e bifurcações. As estradas não interferem nos resultados das escolhas que tomamos, apenas no trajeto trilhado. Isso aqui tem várias opções. Tem uma que vai bater com o sentido mais amplo do texto. Então, assim, aquilo que o autor quer dizer com esse poema é possível reconhecer, tá? Então, reparem que não vai ser especificamente a visão de vocês sobre o poema, mas vai ser uma visão sobre o poema. E só uma dessas aqui vai tá correta. Então, o que nós estamos medindo aqui, nessa questão, vai ser a leitura de vocês. Se vocês são capazes de pegar um poema desse, mesmo ele sendo polissêmico, e extrair sentido dele, né? Qual é o sentido desse poema? Uma questão que é até mais simples de assinalar, mas inclusive essa aqui é mais complexa do que a outra, né? Anterior. Vocês vão ver ela também. Pergunta assim, ó, dentre as palavras abaixo, encontra-se uma que pode, de certa forma, resumir a mensagem expressa pelo poema. De qual dessas palavras resume o poema? Poderia resumir o poema. Professor, mas se eu for ler, eu não poderia encontrar outra palavra? Poderia. Mas aqui nessas palavras reside aqui uma linha interpretativa. Então eu tenho que ser capaz de ler essas palavras e encontrar qual das palavras aqui vai dizer respeito ao texto, aquilo que eu acabei de ler. Tá? Então essa coisa de conseguir interpretar. Então essas questões, pessoal, elas não estão ali voando, elas servem para medir a habilidade de leitura do aluno, tá? Como é que vocês estão na leitura, para a gente poder trabalhar, inclusive para trabalhar isso. Tá? Sempre tem aquela coisa do aluno assim, professor, errei, agora, meu Deus, né? Tô perdido. Não, gente, não é isso, tá? A não ser que a questão valha nota, que seja uma prova, tá? Mas questão que a gente vai trabalhando no dia a dia, errei, tô perdido. Não, se essa questão serviu para fazer você refletir sobre o texto, já é suficiente. Ela já está surtindo efeito, isso tem que ficar muito claro. Porque senão a pessoa entra numa paranoia e achar que errou e não entendeu nada, e não é isso. Tá? Questões objetivas servem para medir aqui a capacidade de leitura. E muitas vezes a pessoa entendeu o poema e por conta de uma nuance ali errou a questão, não tem problema. Tá? Vocês vão medir, o que vai medir aqui vai ser a capacidade de leitura de vocês, tá certo? E se essa atividade surtiu efeito, se ela ajudou vocês a entender o poema de forma mais ampla, ela já surtiu efeito, ela já está funcionando. Isso é importante, por isso que é importante o feedback de vocês na hora de fazer atividade, né? Passar dúvida, né? Manda dúvida lá no Google, tá? Ou mesmo no Facebook, se tiver, no Facebook não, no WhatsApp, se a gente chegar a fazer algum grupo, podem mandar por lá, tá? Então assim, no Google Sala de Aula tem a abinha lá da atividade, na própria atividade tem a abinha. Pergunta lá, professor, não entendi tal coisa, chega para mim no e-mail, chega no WhatsApp para mim também, tá? Então eu consigo responder por ali. Façam isso, tá? Para sempre a gente conseguir manter o contato. Aqui, pessoal, um texto diferente. É um texto, vocês vão fazer isso aqui também, tá? O pessoal do 8º e 9º ano, lá acho que na 3ª ou 4ª semana, já vai ter uma atividade desse texto aqui, ó. É uma reportagem que diz assim, ó, Jurassic Park te enganou. A visão do T-Rex não era baseada em movimento. Tem uma cena do filme do Parque dos Dinossauros, lá de 98, acho que é, né? Que tem um T-Rex, aliás, um filme muito bem feito, até hoje ele é muito bem feito, né? Os efeitos especiais são muito bons. E aparece um dinossauro grandão, enorme, né? Aí chega um momento, ele diz, né? O cara diz, um cientista, que a visão dele é baseada em movimento, que ele não vê coisas que não se mexem. E aí, vai ter uma cena que o T-Rex chega bem pertinho da cabeça do cara aqui, né? Chega a derrubar o chapéu quando ele respira. E ele não enxerga o cara. Aí tem um artigo acadêmico, foi escrito, tá? Um artigo científico provando que isso aqui é mentira. E o T-Rex tinha uma visão que ele conseguia enxergar um insetinho se movendo a, sei lá, 20 km de distância, né? Ele tinha uma visão muito boa. E inclusive outros sentidos muito bons também, o olfato muito bom. Aí nós vamos fazer perguntinhas, por exemplo, mais pontuais, como eu fiz aqui, ó. Quem quiser depois para o vídeo
e ler as questões, pode ser, tá? Mas vocês vão fazer depois, tá? Não tem problema. A gente vai, na verdade não foi eu que fiz essa aqui, tá? Essa aqui eu tirei de um livro, né? Ele vai mosqueando, né? Ele vai colocando várias opções, 1, 2, 3, 4, até a 10, para vocês identificar qual que é correta pelo texto ou não. Vocês têm que apontar quais são as opções corretas e quais são as erradas. É uma questão de verdadeiro ou falso, basicamente, mas vocês só precisam fazer o X na verdadeira, tá? Então é como se fosse verdadeiro ou falso, mas só para fazer Xzinho. Quando vocês fizerem lá no formulário, que geralmente eu boto no formulário online, vai ter as opções de assinalar, tá? Ou uma opção só para assinalar. Mais ou menos isso. Então essa aqui está medindo coisas mais pontuais, tá? Coisas informações que estão contidas ao longo do texto. E existe uma outra questão também que vai medir a tese do texto, né? Qual é a tese do texto? Ou então assim, ó, do que o texto está de fato falando? Ele está falando disso, disso, disso. Vocês têm que identificar qual é o tema, qual é a tese do texto. Vocês vão ver mais para frente, tá? Aqui é só um tutorial. Então a questão discursiva objetiva, pessoal, serve para isso, né? Para medir essas qualidades de leitura. Se errou, não fica desesperado, tá? O fato de ter o exercício de leitura já é importante. Então se o exercício ajudou a ler o texto de forma mais completa, já é uma atividade, tá? De leitura. E por aí vai, né? E não fiquem desesperados, são textos. Eu não trabalho com texto muito bobinho, gente, tá? Com texto de um parágrafo, né? Sei lá, batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com textos de verdade, poemas de verdade, inclusive alguns juvenis, né? Mas ainda assim, mesmo os poemas juvenis são muito densos. Se você pegar, por exemplo, Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, né? Peças teatrais juvenis, mas são muito densas, assim. Que são peças voltadas para o público mais juvenil, até infantil às vezes, mas tem muito conteúdo ali. Ariano Suassuna, Manuel Bandeira, quem mais, né? João Cabral de Melo Neto, poemas de verdade, tá? Então, assim, não são poeminhas para criança, são poemas de verdade. Tá certo? O Pequeno Príncipe, tá? Pode parecer. Então é isso, gente. Qualquer dúvida mais pontual nas atividades, quando eu fizer o tutorial de cada atividade, ou seja, né, fizer o videozinho de cada atividade, vai ter alguma explicação ali. Mas a explicação mais completa de como responder a questões objetivas está aqui. Tá certo? Inclusive para que elas servem. Mas é isso aí, pessoal. Vou pausar esse vídeo por aqui e vou voltar para o próximo vídeo. Tchau, tchau.